Hoje nós vamos entender a importância da mudança dos aplicativos. Esse vídeo faz parte de uma série de vídeos que estaremos disponibilizando numa playlist só sobre a questão das doenças, das dores, como meio para que nós possamos sair, pagar a conta que ficamos devendo em outras oportunidades e até mesmo nessa vida aqui, essa playlist. Agora, o vídeo de hoje nós vamos começar um outro tema, mas vamos mostrar para vocês como a mudança de aplicativos ela é importante, porque nós precisamos ter muita determinação, muita força, muita coragem, muita perseverança, muita fé, para que nós possamos vencer o nosso ego, deixar de procrastinar. Por isso, Mestre El Morya e Lady Miriam, que é a sua contraparte, e na meditação recebem também Arcanjo Miguel e Fé, que é a contraparte de Miguel, como vocês sabem, vem nos ajudar num exercício meditativo para derramarem toda a frequência vibratória deles, toda a força desse raio sobre nós, para que nós possamos equalizar o masculino e o feminino dentro de nós. E sobre isso eles estarão explicando nesta aula. É uma aula de 20 minutinhos mais ou menos, que você vai sentir a diferença que ela vai fazer no teu campo, na tua mente, nessa estrutura necessária para que nós possamos sair, do domínio da Matrix, do domínio do ego, da 3D, e possamos viver uma vida de leveza, de saúde, de equilíbrio na quinta dimensão. E então, meus queridos e minhas queridas, aproveitem e desfrutem até o final. Quando se aproxima o momento de nossa desencarnação, todos temos a oportunidade de ver, sintetizada em um só quadro, a sequência de acontecimentos que constituíram a encarnação que está se findando. Então, aqui está bem fácil, Todo mundo entendeu. Explicações detalhadas sobre isso já foram dadas no meu livro anterior, A Morte Sem Medo e Sem Culpa, que é um livro que o nosso irmão Trigueirinho, o nosso mestre Trigueirinho, disponibiliza para quem quiser aprofundar esta questão do medo da morte. Porque isso lá no fundo, todo mundo tem. E é bom nós transmutarmos, porque expandir a consciência, refletir sobre algo, é uma forma de meditação. Então, quando nós meditamos, expandimos a nossa consciência, meditamos sobre o medo da morte, nós estamos nos liberando desse aspecto, porque agora eu entendo de forma diferente. Então, isso é reflexão é meditação. Esse quadro nos faz ver pela primeira vez a verdadeira qualidade de tudo o que acabamos de viver. Enquanto encarnados, circundados por invólucros físico-etéricos, emocionais e mentais, não podemos perceber com clareza que consequências os nossos atos, pensamentos e sentimentos acarretam. Então, nós estamos aqui e daqui de dentro desse corpo, tanto a parte mais física, contando com o nosso duplo etérico, e a outra camada que envolve também o nosso corpo mental e emocional, desse lugar nós não vemos, não é? Mas podemos ver, poderemos ver se expando minha consciência, eu começo a perceber, quanto mais eu me auto-observo. Para isso é necessário muita atenção, para que eu me auto-observe cada vez mais, e isso é meditar
também. Então, eu faço um exercício, uma meditação uma vez por dia. E depois eu pego aquilo e pratico o dia todo. Quantas vezes eu preciso praticar a reflexão? O dia inteiro. O dia inteiro. Mas isso é um absurdo. Não, não é, porque você não vai conseguir. A depender do teu nível de prática, você ainda não consegue ter toda essa habilidade de perceber aquilo que não serve mais para você. Você vai aos pouquinhos percebendo algumas coisas. Durante o dia, uma, talvez, duas depois 3, depois 4. Quando você passa por vários pequeninos portais de percepção, ou melhor, de autopercepção, você começa a cada vez mais sentir, até mesmo quando um pensamento, um sentimento vem e carrega consigo reações que são mais primitivas, que estão relacionadas a memórias que não te servem mais. E então o que você faz? Você transmuta. Então vejam como você vai ficando um expert. Qual a melhor forma de transmutar? No nosso canal, né, tem um curso só sobre a chama violeta solar cristalina da quinta dimensão, mas tem 2 partes abertas. Uma oração mais curtinha para liberação e a atuação para a liberação de todas as suas memórias em qualquer linha do tempo e dimensão, com a chama violeta solar cristalina da quinta dimensão, uma mais curtinha e outra mais longa, que é uma verdadeira aula, se você prestar atenção. Aliás, as 2 são. Vamos seguir. Nesse estado derradeiro, entretanto, últimos instantes em que estamos ligados ao cérebro físico, recapitulamos a vida de forma sintética e com toda a precisão, sem máscaras ou atenuações. De lá, deste lugar, o teu ego vai dizer: ah não, isso daí foi por conta disso, disso e daquilo, porque o ego sempre fica tentando camuflar, não quer que você veja os equívocos que você cometeu. Mas você não é mal ou má porque você cometeu equívocos. Você está apenas saindo de um lugar e indo para outro. Agora, quanto mais você persevera, e isso é primeiro raio, e nós estamos aqui para isso, hoje, eu, Elmória e eu, Saint-Germain. Vocês já sabem que gostamos de trabalhar juntos, porque somos as 2 extremidades, o primeiro raio, a perseverança, a fé, a vontade e o poder, e o 7º raio, que é o da libertação. Então vejam, você vai passando por todos os raios e adquirindo sabedoria. Ah, mas eu tenho que fazer na sequência? Não. Tem alguns raios que você tem muito dentro de você. Contudo, falta outros. E quais são os principais? Os 3 primeiros. Esse é o alicerce da casinha, como nós falamos, que forma a chama trina. Primeiro raio azul, fé, poder, vontade. Segundo raio amarelo, expansão da consciência, podemos hoje chamar assim. E o terceiro raio, o amor. Porque, como diz o nosso querido irmão, sem o amor não tem nada. Você não segue. Este é o alicerce dessa casa, da sua elevação. Então, não tem máscaras. Não tem máscaras quando você começa a chegar lá no final. Você olha e o teu ego parece que foi calado. E você diz, puxa vida, eu acho que eu acertei um bocado, mas eu também me equivoquei um bocadinho, não é? Seguindo então, é uma grande oportunidade para o crescimento da consciência nesse momento. O ser humano percebe que não há mais tempo, porque eu perdi muito tempo. Amados, eu vou contar uma coisa para vocês que me veio como uma permissão e como um exemplo para vocês.
quando eu estava indo para a Índia, eu ainda estava em Londres, eu tive muitas provas, vocês nem imaginam. E uma vez me foi dito: você está atrasada. E quem me disse? Eu vou te ajudar, Gandhi. E qual é o meu nome espiritual? Que eu vinha saber quando já estava na Índia, veio posteriormente. Agora, vou contar para vocês. Meu nome espiritual é Ahimsa. E Ahimsa quer dizer paz, ou Ahimsa, com um H com tom de R. E isso, eu acho que Ahimsa é o nome de todo mundo, não é um privilégio meu. É um privilégio de todos nós que buscamos a paz interior. Porque a paz interior vem quando nós permitimos que o ego fique quietinho, que ele senta na cadeirinha de aprendiz, né, e diz: tudo bem, agora eu vou aprender coisas novas, vou mudar os meus aplicativos, que é a expressão que nós usamos lá no CRS, né, nos códigos de renovação do ser para a nova terra, e que eu digo para vocês, eu levei a minha vida inteira para fazer aquilo, né? E ainda falta uma lição e meia, um módulo e meio para terminar, porque são 45 leis principais e mais de 120 leis que estão relacionadas a estas leis, unindo ciência, muita ciência e tradições metafísicas ou espirituais. E então, quando nós entramos nessa jornada de expansão da consciência, mudamos os nossos aplicativos, nós conseguimos perceber os nossos próprios equívocos, ainda em vida, não quando a vida finda, está por findar-se. Vejam a oportunidade que a expansão da consciência faz, né, conosco. Por isso que todas as aulas deste canal, ela quase disse: mas lá no comecinho não era. Era sim, porque sempre tinha algo a refletir sobre algum aprendizado. Por quê? Porque não era ela, mesmo na missão com os educadores, mesmo na universidade, a disciplina que ela trabalhava era educação ambiental e espiritualidade. Então a vida conduz as pessoas. Ela também passou pela trajetória dela. E agora nós estamos aqui para mostrar para vocês como tudo pode ser otimizado. Não tem outra palavra. E então, nós conseguimos perceber que naquela encarnação, eu me equivoquei X vezes, né? Tudo por isso que dizem, não é verdade? Aí parece que passa um filme rapidinho. É isso. Tem gente que vai e volta e percebe e conta isso. E nesse momento nós podemos ter a noção do que precisa ser retificado. E quando eu vou fazer isso? Não é só numa encarnação. Você pode fazer trabalhando do outro lado. Qual é o problema? A vida continua. Não é assim? Não é assim que se diz? A vida continua, a gente só deixa invólucro físico, só isso. Medo de quê, não é? E então, para finalizar este pequeno trecho sobre as funções profundas da doença, porque isso aqui é um pequeno texto introdutório, passa para outra dimensão, levando consigo uma ideia fortemente energizada por essa experiência. Então, nós vamos passar por esse estado para o outro estado, onde nós estamos mais sutilizados, mas carregamos estas informações. Isso agora eu acabei lembrando de um ser do outro lado que dizia: faça tudo o que você puder agora, né? Porque quando a gente
se equivoca muito, é o sofredor, a vítima da vez, é o raivosinho da vez que quer responder, que sai batendo porta, que se entristece, que se preocupa com todo mundo. Isso não é ruim, se preocupar. É se interessar por ajudar o próximo. Preocupação não leva ninguém a lugar nenhum, é frequência vibratória baixa. Então vejam, você percebe quanto você precisa mudar. Então são muitas as formas de você expandir a tua consciência. Então eu digo, Eumória, aproveite esta vida. Expanda a sua consciência. Cada vez mais. Expanda a sua consciência cada vez mais. Pratique cada vez mais, porque a mudança de aplicativos só acontece quando você aprende, reflete sobre o que aprendeu e pratica. Por isso, os exercícios meditativos ajudam isso a penetrar no seu subconsciente. Esses ensinamentos penetrarem no seu subconsciente. Então, vamos ao nosso exercício meditativo de hoje. Queridos irmãos e queridas irmãs, eu sou Eumória e eu sou Miriam, contraparte de Eumória, e eu estou aqui no dia de hoje, especialmente para trabalhar a força, a vontade, o poder, a perseverança, a fé no seu quesito mais feminino, porque todas as energias não é homem e mulher. Isto é uma personificação apenas para vocês entenderem, porque eu faço parte de Eumória e Eumória faz parte de mim. É como a pilha. A pilha tem dois polos, um masculino e um feminino, um negativo e um positivo, numa mesma pilha. Percebem? Muito difícil? Reflita, acho que não é? Então, vamos feminilizar um pouco as tuas memórias, os teus pré-requisitos de força, poder, vontade, que são muito masculinos. Precisamos equalizar isso aí. Esta energia precisa ser trabalhada docemente. Não é nem muito feminina, nem muito masculina. E eu vou te dizer, se você tiver energias muito femininas dentro do seu aspecto do primeiro raio, Eumória vai fazer o serviço contrário. Percebem? Porque estamos os dois aqui. Nós sabemos o que você precisa. Nós vamos equalizar o raio azul, o primeiro raio em você. Então, veja-se num palco de teatro. As luzes estão apagadas. Só existe um foco de luz branca, luz clara, que todo mundo conhece, que acendemos na nossa casa. Em cima, redondinho, sabe quando no teatro tem um facho assim de luz? E eu, Lady Miriam, como vocês gostam de me chamar, projeto um facho de luz azul de um lado e eu, Eumória, projeto um facho de luz do outro lado. E se um vem da esquerda, o outro vem da direita, estes dois fachos te atingem, eles se cruzam. Sinta esta energia. Sinta o poder, a força, a fé, a vontade de seguir adiante nessa jornada evolutiva. Porque sem o primeiro raio, você não chega a lugar nenhum. Você vai ter de vez em quando uma preguicinha, uma vontadinha de hoje não, hoje eu quero descansar. Precisamos liberar todos esses aspectos para trazer essa força, esta vontade, este poder
de avançar. E quem corta a preguicinha, as memórias da procrastinação, sou eu, Arcanjo Miguel, e a Arcangelina Fé. Então vejam, estamos em 4. E saudamos a todos vocês. Recebam por mais alguns segundos. Vá até o final do vídeo, da música. Feche seus olhos. Permita que esta energia te qualifique com todas essas bênçãos do primeiro raio, até que a música termine. Permaneça mergulhado sob esses holofotes, onde nós 4 estamos aqui para equilibrar todas as forças dentro de você. Gratidão, queridos irmãos e queridas irmãs. Tenha uma linda jornada.